eu era uma mãe solitária, né? E uma mãe na maternidade comum já é muito solitária. Na maternidade atípica, você é ainda mais sozinha, né? E quando a associação se fundou, eu vi esse, essa união crescer. Eu via quantas mães nós tínhamos precisando desse suporte, precisando desse lugar onde elas poderiam fazer essas trocas, né? E aí, o ano passado foi meu primeiro ano no Maio Furtacor. Foi um momento de muito. Lavar a boca com a mão. Peraí, só um minutinho que tem um microfone aberto. Foi um momento de muita troca, um momento muito importante para mim. E eu comecei a perceber então a necessidade de trazermos isso para o universo atípico. Que apesar de ser, né, apesar entre aspas, que além de ser uma maternidade, é uma maternidade onde você está em constante desafio, né? Que você tem lutas e lutas e lutas para que você consiga o básico, muitas vezes. Então, hoje eu trouxe um pouquinho da nossa vivência, né? É um momento para a gente trocar. Eu trouxe algumas informações sobre o Maio Furtacor, mas eu queria ver se tem alguém aqui, além da Priscila, a Pri já vi, a Lívia também está aqui, que queiram se manifestar e que queiram contar um pouquinho, né, sobre a sua vivência, por que participam do Maio Furtacor, enfim. Se tiver mais alguém que queira se manifestar, Pri, Lívia. Posso falar? Cla Priscila. Oi. É a outra Priscila. É a Priscila do Maio Desculpa, achei. Furtacor. Ah, tá não. Daqui a pouco eu abro para você também. Dani, pode, pode deixar minha xará falar, porque eu sou muito tímida. Isso, 10 minutos. Espera aí. Meia hora. Gente, nós estamos com um problema aqui com o nosso tempo de reunião, mas... Ai, peraí. Opa, Pri, pode falar, depois a Priscila, eu abro para Priscila. Só para falar por que você tá no Maio Furtacor, por que ele te, né? Por que ele te atrai, por que você tá junto com a gente nessa empreitada. Eu... Ah, pode, pode Pode falar? falar, pode falar, Pri. Eu comecei a participar do Maio o ano passado, né? Foi quando eu sou assessora da Lívia, né? Trabalho com a Lívia, e foi quando a gente foi procurada para poder apresentar um projeto de lei. O gabinete foi procurado para apresentar um projeto de lei do Maio Furtacor. Aí a gente começou esse trabalho, né? E assim, eu também sou mãe e sei como é assim as dificuldades. Às vezes eu me sinto muito sozinha, sou mãe solo, e é muito corrido, né? E você vê que outras mães, outras mulheres outras pessoas estão apoiando a gente, é muito importante, né? Na maternidade, porque às vezes a gente fica, desesperançosa, fica, né? Muito sozinha, e saber que tem mais pessoas, mais mulheres apoiando a causa, eu me sinto mais segura. Com certeza. Obrigada, viu, Pri? Lívia? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. A ideia surgiu quando a gente foi procurado enquanto mandato. Eu vi alguém perguntando aqui no chat do porquê que o nome Furtacor, né? A ideia, quando criaram o Furtacor, é no objetivo de que o Furtacor, na verdade, é uma mistura de cores. E eu, particularmente, entendo que é assim a maternidade, uma mistura de sentimentos, né? Uma mistura de sensações. Eu sou mãe do Ravi, de 4 anos, e a maternidade por si só já é uma coisa muito solitária. Eu não sou mãe solo, mas eu peguei o meu puerpério, o Ravi nasceu 10 dias depois, foi declarada a pandemia. Então, foi uma coisa particularmente bem puxada, né? Então,
foi muito difícil. E aí, quando eu fui procurada para a gente apresentar o projeto, né, que cria no município Maia Furtacor, eu fiquei muito feliz, porque é um pouco da minha realidade. E às vezes a gente faz política onde o pé pisa, é onde a cabeça pensa. Então, assim, é muito importante, né, A Lívia tá aparecendo pra ter você? esse tipo de A Lívia projeto tá para que a aparecendo pra gente você? lembre de Na tela discutir principal? saúde mental materna. E, particularmente, quando eu vi a Dani propondo sobre saúde mental materna, de mães, crianças atípicas e tal, eu fiquei lembrando muito do momento do Ravi, porque o Ravi, ele teve sinais de alerta para autismo e foi um momento em que várias crianças também tiveram, né, da pandemia. E aí, particularmente, eu me vi assim, sem chão, porque eu não sabia o que eu fazia. A pediatra, nossa, fugiu o nome, desculpa, gente. A pediatra do Ravi, a doutora Juliana, falou: olha, ele está com sinais, não quer dizer que seja, mas também quanto antes a gente diagnosticasse qual o caso, melhor e tal. E aí a gente procurou um neuropsicólogo, uma fono, mas eu não sabia que fono procurar, eu não sabia que profissional que era especialista, e aí, graças a Deus, eu tive a Dani aí no meu caminho, a gente já se conhecia por causa da pauta do autismo na Câmara, e eu fui desesperada atrás da Dani, assim, sabe? Porque eu falei, como é que eu vou fazer se o Ravi for autista? O que é isso? Porque um mundo que já abria para mim, que já era muito difícil, que era da maternidade, poderia ainda mudar mais ainda. E eu fiquei, confesso para vocês que eu fiquei numa mistura de pânico e uma mistura de vergonha. Pânico, se ele tive, eu não saberia como lidar, e vergonha por estar sentindo aquele pânico. Porque assim, né, a gente fica... Eu falava, cara, mas não é nada demais, assim. Mas eu tava com medo, e aí eu ficava com vergonha de estar com medo, e estava com medo, e continuava sentindo vergonha. Então, assim, foi uma experiência que na hora que apareceu a proposta do Maia Furtacor, eu falei, a gente precisa conversar sobre saúde mental materna, porque definitivamente a gente cuida de todo mundo e quase ninguém cuida da gente. Geralmente quem cuida da gente somos nós. Opa, tô sem vídeo aqui, ninguém tá me vendo. Vocês estão me vendo? Não? Então, deixa eu abrir minha câmera aqui para vocês me verem. Nós vamos falar sobre saúde mental materna. E sim, a saúde mental materna, ela importa. E o mais importante de tudo isso é que se importe com a mãe. Assuma essa causa, né? Eu sempre falo, um dos nossos primeiros projetos na associação... Saúde mental materna. Gente, vamos deixar o microfone mudo, tá? Uma das principais questões, né, que nós sempre trabalhamos dentro da associação foi a ajuda psicológica para as famílias. Inclusive, né, quem ainda não tiver no projeto, nós temos vaga no projeto de atendimento psicológico para as mães, né, em grupo. Tem aqui algumas amigas que fizeram um projeto junto comigo aí em 2019 e foi muito legal porque esse elo, né, essa maternidade, essa continuidade que nos une, ela é muito importante para que a gente possa, além de ter esse apoio, esse colo, né, essa troca, esse suporte mesmo em outra mãe, ele é importante também para que a gente troque informações a respeito da maternidade atípica, né? No finalzinho, tem um monte de perguntas que mandaram pra gente nos links e eu vou responder, tá bom? Depois, Bruce, se você puder, manda para mim de novo lá no grupo nosso, para eu poder passar no final. Então, vamos lá. Ué, tem não. Você tá transmitindo? Tô. Pera aí, gente, um minutinho. Só tem uma página aqui. Exportei errado.
Gente, só um minutinho. Estamos com problemas técnicos. Já vou postar aqui para vocês. Passa direto lá, então. Como é que faz, você sabe? É só assim, né? Coloca aqui a Apresentar É. E... e liberar lá? Não, apresentar em tela cheia. Ixi, você vai conseguir. Vou fazer aqui. Isso. Todo mundo enxergando. Então, Então, nós vamos falar sobre a saúde mental materna, né, e o cuidado com essa mãe. Quem somos? O Maio Furtacor é uma campanha comunitária sem fins lucrativos, ela é democrática e apartidária. E ela tem como principal, né, característica sensibilizar a população para a causa da saúde materna, para atenção com a saúde materna. A apresentação dos membros nós já fizemos, nós antecipamos, né? Aqui hoje tinham 3 membros aqui da cidade de São João del Rei. Depois eu vou passar para vocês como vocês podem fazer aí na cidade de vocês essa discussão, né? É muito importante. No site do Maio Furtacor tem todas as informações e é muito importante que a gente multiplique esse lugar de discussão, tá bom? Como que a gente pode apoiar? Pessoas, instituições, empresas podem participar e apoiar a campanha. Como? Promovendo as rodas, né, de conversa, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, caminhadas, piqueniques. Isso aí a gente tem várias formas de mobilizar essas mães para que a gente consiga fazer esse debate, para que a gente consiga até mesmo ajudarmos umas às outras. Viabilizando ações materialmente, financeiramente, compartilhando conteúdo nas redes sociais, engajando-se em ações gratuitas. Então, por exemplo, essa nossa aqui hoje é um bate-papo sobre a maternidade com o que eu tenho de conhecimento para que eu possa ajudar vocês e para que vocês possam me ajudar. Muitas vezes, num bate-papo, a gente fala, poxa, liga o alerta e fala, poxa, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, esse comportamento está acontecendo, pode ser amenizado de outra forma, é um lugar de troca, né? Hoje sou eu que estou propondo, mas qualquer uma de nós pode propor essa roda e essa campanha, fazendo esse movimento crescer, né? Também na sua comunidade, na sua cidade. Peraí que eu vou desligar esse microfonezinho aí. Eu não tô conseguindo ver quem é. Assistir a um. Pronto. Como que a maternidade, então, afeta a saúde mental? Normalmente, durante a gestação e o período pós-parto, a gente observa um aumento dos níveis de ansiedade e de estresse, que podem, né, ser isolados ou vir acompanhados de outros problemas que afetam a saúde mental. O puerpério, todos nós sabemos, é um momento de muito cuidado, que precisa de muito cuidado, né? Que a mulher precisa de muito cuidado para que ela consiga enfrentar as novas transformações do corpo, né? O desafio da amamentação, o desafio de ter uma outra pessoa para quem ela precisa dar cuidados, se cuidar, né? Então a gente tem aí uma série de questões que precisam ser trabalhadas dentro da maternidade e que, né, podem afetar a saúde mental da mulher. Gente, eu tô com um cineiro aqui, peraí um pouquinho. Vamos lá. Pedro! O Pedro, ele entra com a participação dele. Como que a gente identifica esses sinais? Insônia, noites mal dormidas, né? A falta do sono pode significar que esses níveis de estresse eles estão altos demais, mais altos do que o normal, né? E o que a insônia ela é? A insônia mostra que o nosso corpo não permite descansar.
Isso eu posso falar assim para vocês com muita com muita vivência. A insônia, ela me persegue. A minha cabeça, ela começa a trabalhar e a trabalhar e a trabalhar. Ela não me deixa descansar. Todos os dias, quando eu acordo como se eu tivesse trabalhado a noite inteira, né? Então, são situações que levam a um estresse rotineiro. Eu, por exemplo, preciso ter uma noite de pelo menos 6 a 7 horas de sono. Se eu não tiver essa noite dormida, no outro dia eu tô cansada, tô estressada, a gente fica mais sensível, né? E isso acaba influenciando diretamente no nosso dia, na próxima noite, e isso vai tornando uma rotina, né? E dentro dos sinais que a gente precisa identificar, nós temos também problemas digestivos, dores de barriga, né? Constante, a ansiedade constante ali, causando problemas digestivos, né? De ordem emocional, que resulta em indigestão, desconforto abdominal, distúrbios gástricos, refluxo, dores no estômago e até infecção intestinal. É muito comum a gente receber, né, famílias, e aí a gente fala lá pela associação mesmo, é muito comum nós recebermos famílias onde as mães estão extremamente sobrecarregadas e as falas são as mesmas, né? Os sinais estão ali sendo identificados. O que a gente precisa é saber como que cuida, né? E aí daqui a pouco a gente vai ver isso. Alterações no humor, o humor fica desregulado, a gente explode por qualquer motivo, né? Reage de forma exagerada, triste demais, frustrado demais, ou frustrado com muita facilidade, né? Sintomas comuns que a gente poderia superar em alguns momentos, mas que nesse momento de tristeza, ele fica ali muito difícil de você voltar, né, para o que a gente teria como um comportamento típico, de você sentir aquela tristeza, de você sentir aquela frustração e conseguir contornar a situação. Fica remoendo, sabe? Aquele sentimento e aquilo não sai. E ele continua tomando conta dos nossos dias. Problemas de memória. Esquece, né? O esquecimento pode ter causas neurológicas, mas também pode ser decorrente de uma dificuldade de se concentrar, de tomar decisões. A cabeça tá cheia demais, né? Eles atrapalham os nossos processos cognitivos, né? E fazem com que a pessoa esqueça ainda mais coisas. Então, quanto mais ele se estressa, quanto mais alteração de humor, mais problemas de memória ele também vai trazer. Dores no corpo. O que são essas dores? São dores que não teriam sentido. Então, assim, eu levanto de manhã, piso no chão e eu sinto muita dor nas pernas, muita dor nas costas. Parece que você carregou um fardo o tempo inteiro. Dores musculares, tensão nos ombros, né? São frequentes. E a gente percebe também quadros, né, que são quadros de estresse, depressão, ansiedade, excitação, choque, porque podem desencadear dores de cabeça, enxaqueca. Então, assim, dores constantes numa rotina do dia a dia. Problemas na aprendizagem, falta de concentração, sintomas que são comuns nas crianças que têm dificuldade em expressar o que sentem, né? E isso acontece também com a gente, né? São questões de saúde mental, questões que precisam ser observadas e pontuadas para que a gente possa fazer um movimento de cuidado com as pessoas que cuidam, né? Com o maternar, com as mães. Vamos lá. E aí a gente vai para a maternidade atípica. O que é maternidade atípica, né? A maternidade atípica é aquela maternidade que tem como criação uma pessoa com deficiência, né? Por isso ela se chama atípica. E aí o que a gente vê no nosso contexto? A gente tem pesquisas que mostram que a maternidade atípica ela tem um estresse que causa o mesmo desconforto de um soldado de guerra.
porque você nunca sabe o que vai acontecer. Você está sempre de uma forma se protegendo para que você não passe por situações constrangedoras, né? Para que você proteja aquela criança ou aquele filho, né, de situações onde ele fica mais vulnerável. Então, sem contar que a gente luta por lutas que para todos os outros é muito tranquilo, que não são lutas, né, na verdade. Mas a gente precisa lutar por direitos básicos, por garantia de direitos básicos, como educação, a saúde, né, a ocupação de lugar social. Então a gente gasta uma energia incansável em coisas que são direitos básicos, né? Eu costumo dizer, e o André também fala aqui, que ele queria não trabalhar com essa área, porque é impressionante você ter que garantir coisas básicas que já estão reservadas e resguardadas no nosso ordenamento jurídico. É muito triste a gente ter que ficar lutando, né, por uma questão que está ali. É nosso direito, é direito dos meninos. Então, essa maternidade atípica, ela vem com todas as questões da maternidade em si, agravadas de lutas que nem deveriam existir, que já estão garantidas, né? A gente tinha que estar em outro patamar, lutando por outras coisas, mas a gente ainda está lutando pelos nossos direitos básicos e que já estão resguardados pela nossa Constituição, pelas leis e nossos tratados internacionais, e a gente ainda está aqui, né, lutando. Além disso, nós temos a luta por inclusão escolar, nós temos a luta pelos planos de saúde para darem atendimento para os nossos filhos, desafios sociais, né? A proteção, a gente tem uma busca pela proteção porque os nossos filhos são constantemente discriminados e excluídos da sociedade. E quando eles vão crescendo, à medida que eles vão crescendo, essa exclusão e essa discriminação é ainda mais gritante. Infelizmente, é ainda mais gritante. A gente conversa muito, não sei se a Tereza está aqui hoje, e a Tereza fala, é impressionante, Tereza era responsável pelo nosso acolhimento na Aspas, e ela fala, é impressionante como, depois de uma certa idade, os meninos não têm mais nada, parece que eles não existem mais. Então você ainda encontra alguma coisa para a criança, mas para o adolescente, para o adulto, é como se ele morresse para a sociedade. E a gente precisa de tratamento ao longo da vida, né? A gente precisa fazer com que os meninos tenham atendimento ao longo da vida. Gente, vou beber água aqui, senão não consigo parar, não. E aí, na maternidade atípica, cuidar da saúde mental é tão importante quanto administrar situações do dia a dia. Porque além da gente ter as questões do dia a dia, da casa, né, do trabalho, do cuidado, né, do marido, da esposa, enfim, todas essas questões que envolvem os núcleos familiares, nós ainda temos que cuidar da maternidade atípica. Eu falo que enquanto muitas mães estão levando os filhos, ou os filhos estão indo sozinhos jogar futebol, indo para um balé, indo para outras atividades, os nossos filhos estão sob demanda de terapia, né? Então, a gente está sempre trabalhando, os meninos estão sempre trabalhando. E isso causa uma carga mental e uma responsabilidade, né? Porque a gente... Eu fico muito preocupada e tenho muita cautela quando a gente conversa com as mães, porque assim, a gente sabe que os tratamentos estão aí, que a solução, né, para os meninos são os tratamentos, mas tem muita gente que não consegue o básico. O básico. Então, é muito complexo a gente falar sobre maternidade atípica e dar tranquilidade para essas mães, sabendo que o sistema neurológico daquelas crianças ele vai se formando ao longo do tempo. E aí ela vira para mim e fala assim, tá, beleza, que lindo que você falou, mas como é que eu cuido do meu filho? Porque na minha cidade não tem nada. Eu não tenho atendimento para o meu filho. Então, assim, essa carga mental, ela é extremamente
adoecedora. Ela é extremamente adoecedora, porque a gente fica o tempo inteiro pensando em estratégias para que a gente possa ajudar os nossos filhos, seja na inclusão, seja no tratamento, seja no desenvolvimento. Meu filho não fala, vamos correr atrás da fono, meu filho não anda, vamos atrás do fisioterapeuta. E é uma luta sem fim, né? É uma luta constante. E aí, o que a gente precisa? Teve uma pergunta sobre isso também, sobre rede de apoio. A gente precisa de rede de apoio. Essa rede de apoio não é simplesmente uma pessoa que chega para você e fala assim: ó, conta comigo, precisou, me liga. Só que quando você liga, a pessoa não pode te ajudar. Então, qual seria a forma mais adequada de você oferecer ajuda? E aí eu espero que aqui nós tenhamos outras mães que não sejam mães atípicas, né? Para você, qual é a forma de você abordar uma maternidade atípica e falar: olha, eu quero ser sua rede de apoio, eu quero te ajudar. O que a gente precisa? A gente precisa certo, deixa eu ver, terça-feira de 2 às 3, você pode sair que eu vou em tal lugar fazer tal coisa. É o seu momento de descanso, é o seu momento de tomar um banho, de ir no salão, cortar um cabelo, arrumar uma unha, fazer o que você quiser. O que você quiser. Porque a gente sabe o quanto é desafiador sair com os meninos às vezes. E dependendo do nível de suporte que ele tem, é extremamente desafiador. Os olhares são julgadores o tempo inteiro. E você ainda tem que lidar com a sociedade. Você ainda tem que lidar com as questões sociais. Ao longo do tempo, eu tô vendo aqui algumas mamães que são mamães mais antigas, como eu, né? Que tem meninos maiores. Ao longo do tempo a gente vai ficando cicatrizado. E a gente já não se importa mais com isso. Mas é muito dolorido ainda. A gente não dá mais tanta ênfase como antigamente. Mas é muito dolorido os olhares de reprovação. Então, como assim? Rede de apoio. O que é essa rede de apoio? Pode ser alguém que te escute, pode ser um psicólogo, pode ser alguém que goste de tomar um café com você, né? Pode ser alguém que vai ficar com seu filho para você poder sair um pouco, que seja alguns minutos, algumas horas. E até mesmo financeiro. Nós sabemos o quanto o suporte financeiro é desafiador para a família atípica. Porque o plano de saúde já é caro. Se ele não financia o tratamento, que é o que acontece muitas vezes, você tem que arcar com essas despesas de forma particular. E assim, uma coisa que acontece muito no início da maternidade atípica é a gente tentar, assim, juntar todas as nossas energias naquele momento e lutar, e pega terapeuta e não sei o quê, e junta tudo naquele pacote e fala, vai dar certo. E aí, ao longo do tempo, você vai vendo que o desenvolvimento daquela criança é devagar, é aos poucos. Ele não vai sair do espectro. As características vão continuar ali. E como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai trabalhar isso? Gente, não tem nada mais lindo e mais incrível do que o conhecimento. A partir do momento que eu comecei a estudar o autismo, fez toda a diferença na nossa vida. E até para a compreensão de quem eu era. Porque quando a gente entende o que é o autismo, o TDAH, o TOD, quando a gente consegue fazer essa ponte e ligar, entender e se colocar no lugar do outro, as coisas ficam mais leves. Às vezes a gente vai continuar gastando dinheiro, mas você continua entendendo que aquilo é importante por causa disso, disso e disso. Olha, isso aqui não é importante nesse momento. Tenha pessoas em que vocês possam confiar, trocar essa informação. Eu tive muita sorte, gente, eu fui muito privilegiada, porque os profissionais que atenderam o Pedro ao longo da vida foram profissionais que me escutaram, eles me escutavam, e eu falava, esse remédio não tá legal pro Pedro, ele tá comendo demais, ou ele tá passando mal, ou não sei o quê. Eles me ouviam. O Pedro não conseguia dizer pra mim que ele tava passando mal. E aí o que ele fazia? Entrava em crise, né? Até eu entender o que era isso, já tava todo mundo nervoso em volta.
Por isso que eu falo, qual é o maior desafio da maternidade atípica? Porque todo mundo vai querer estudar autismo? Não, mas a gente tem que saber o básico. A gente tem que saber o que é, quais são essas características, o que envolve o espectro, como ele se desenvolve, como essa pessoa aprende, entre outras questões que a gente precisa ter atenção, que é o simples maternar. Chegou um ponto da maternidade atípica em que eu falei que eu não queria mais, não queria de jeito nenhum, ser terapeuta do Pedro, ser professora do Pedro. Eu queria só ser mãe. Eu queria ser mãe do meu filho. Ele estava crescendo e eu não queria mais ter essa obrigação. O que eu pudesse fazer para o desenvolvimento do meu filho, eu fazia. Mas eu queria ser mãe. Eu queria botar ele no colo, eu queria botar ele na cama, eu queria abraçar ele, eu queria... Não que na maternidade, como terapeuta, você não faz isso, mas a gente mistura. A gente fica num movimento onde ele confunde e você também pode confundir. Quem sou eu nesse lugar aqui? Eu sou a mãe, eu sou a terapeuta, eu sou a professora? Porque muitas vezes o que acontece é isso. Eu não sei se minha amiga tá aqui, a Fernanda. Um dia ela virou para mim e falou assim: você não tem que aprender inglês. O Pedro tinha habilidades em inglês. E aí ela falou para mim: você não tem que aprender inglês. A professora de inglês dele precisa se virar. Não é função sua. E aí eu entendi que não é função minha eu ter que fazer o processo de aprendizagem do meu filho. Eu tenho habilidades e facilitei o processo para os professores. Mas esses professores precisam de capacitação, treinamento continuado. Não cabe a nós, na maternidade, ter essa responsabilidade pelo desenvolvimento dos nossos filhos. Não dá para a gente fazer isso, né? É muito desafiador, porque você acaba tendo que fazer várias faculdades de várias coisas para entender muitas coisas que às vezes você não vai dar tempo de ensinar para o seu filho. Você só vai dar tempo de ensinar para os outros, né? E aí a Organização Mundial de Saúde fala que o que é saúde mental materna, né? Define a saúde mental como um estado de bem-estar, em que o indivíduo consegue perceber suas próprias habilidades e lidar com as adversidades da vida. Eu cheguei num ponto da minha maternidade em que eu não sabia quem eu era. Eu não sabia mais o que eu ia fazer com aquele maternar. Eu não sabia, eu não tinha identidade, eu não tinha vontade, eu não sabia. Eu achava que a única coisa que eu servia era para ser mãe do Pedro. Mais nada. E aí foi quando eu falei pro meu marido: André, eu vou tomar uma decisão e eu vou fazer uma coisa na minha vida. O Pedro não ficava, e isso, gente, só tem 5 anos. O Pedro não ficava com ninguém. Ele não aceitava que ninguém cuidasse dele. Ninguém. E eu saí, era um berreiro, era uma choradeira. Depois do momento que eu falei: eu preciso me encontrar de novo. Eu preciso fazer alguma coisa para mim. Veio a associação. E aí, com a associação, eu entendi que eu podia ser mais do que mãe do Pedro só. Não que isso não fosse importante, mas eu precisava entender quem eu era. Eu precisava descobrir, e aí, gente, eu tô falando de mim e vou abrir o espaço para vocês. Porque eu tô falando de mim porque a vivência que a gente tem é a mesma. E eu tenho certeza que o que eu falo aqui cabe para todo mundo aqui. A gente se abandona, a gente não tem uma atividade física, a gente não tem um momento intelectual, um momento de estudo, de concentração, de relaxamento. Como é que a gente vai perceber nossas próprias habilidades se o tempo inteiro a gente está ligado como uma máquina para prever o que é que pode desencadear uma crise, por exemplo? Né? As adversidades da vida, quando acontece algum problema, a gente já tá armada. Às vezes o negócio é desse tamanhozinho, mas a gente já tá armada porque a gente tá exausta. E como é que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer com isso? Opa. A Leti já chegou, Bru?
Quais são os 3 pilares fundamentais da saúde mental? Dentre os fatores de riscos individuais, temos os fatores genéticos, as habilidades sociais e emocionais, autoestima, saúde física e prática de atividade física. Ai, como é que eu vou fazer isso tudo? Como é que vai ser isso, né? Saber como cuidar da saúde mental é importante, sendo possível trabalhar com 3 pilares fundamentais: a prevenção, a percepção e o tratamento. Qual que é a prevenção? Como é que a gente previne? Buscando essas habilidades aqui, ó, as habilidades sociais. Eu estou encontrando com pessoas, eu estou conversando sobre outros assuntos. A gente tem um vídeo que eu passo geralmente para as famílias quando a gente fala sobre poda neural. Só um minutinho, gente. Esse vídeo, ele fala da forma como nós aprendemos e do quanto é importante o movimento do corpo para que aconteçam novas conexões. Se a gente está dentro de casa, se a gente está só naquele mundo ali, se a gente não ganha habilidade social, como é que a gente vai ter condição de trabalhar questões de saúde física, de autoestima, emocional? É inviável, é impossível fazer isso. Então, a gente pode, quando a gente começa, entende, quando a gente tem essa troca, e a gente pode falar para uma mãe que está começando a caminhada, não desista de dar uma voltinha na pracinha com seu filho, né? Tente faça um cronograma de quais são as atividades que vocês vão fazer juntos, né? Tenham rede de apoio que você possa... Gente, eu sei que rede de apoio é um conto de fadas e que é difícil dele existir. Mas às vezes tem gente ali do seu lado falando, olha, conta comigo de verdade, eu quero te ajudar. E às vezes a gente não escuta. A gente não escuta porque a gente está tão acostumado a ser deixada para segundo plano. A gente acostuma a não se cuidar, a gente costuma a não conversar com as pessoas. Quando eu comecei, te contar para vocês, quando eu comecei a fazer as primeiras palestras, quando eu comecei a fazer os primeiros movimentos de ajudar outras pessoas, de conversar com outras pessoas, isso foi me dando uma potência, isso foi me dando uma vontade de fazer mais, de querer aprender mais, de entender como as coisas funcionavam dentro das minhas habilidades, dentro do que eu conseguia fazer. A minha habilidade é de fala. Eu estou aqui conversando com vocês com uma palestra que eu montei em 5 minutos. Essa é a minha habilidade. Então não adianta eu ir falar sobre meteoro, porque eu não sei nada sobre meteoro. Então o que a gente tem de melhor? O que a gente pode transformar na vida da gente, do que a gente tem de melhor? Posso acolher outra mãe? Posso dividir essa maternidade com outra mãe? Né? Quando a gente fala aqui dos pilares de identificação, né, fundamentais para a saúde mental, prevenção. É você saber que todo domingo você vai dar uma volta, que todo sábado você vai fazer isso, que terça-feira meu pai pega as crianças na escola e fica a tarde inteira com eles. Isso aqui é prevenção. Prevenção. Percepção. Opa, estou mais triste, estou mais irritada, sinto dores pelo meu corpo inteiro, tenho rompantes de humor, não consigo concluir meus pensamentos, porque eu sou interrompida, eu esqueço as coisas. Observe como as coisas estão acontecendo, né? E tratamento. Quando a gente não consegue prevenir, perceber, a gente vai direto para o tratamento. E é necessário. A gente tem altos índices de suicídio de adolescentes autistas, nível 1 de suporte, adultos nível 1 de suporte e maternidade atípica. É uma realidade e a gente precisa se cuidar. A gente precisa de apoio. A gente precisa que a sociedade entenda que nós precisamos de legislação suficiente, de políticas públicas, de cuidado com a gente.
Nós não somos só nós responsáveis pelos nossos filhos. Nossos filhos precisam ser responsáveis. O Estado precisa ser responsável pelos nossos filhos e por nós. Nós precisamos de cuidado. Essa era a parte que a gente tinha de conceituação, né? E agora eu vou tirar o compartilhamento aqui, que eu queria abrir espaço para a gente discutir, para a gente conversar. A gente tem 5 minutos. O que você prefere? Peraí. A gente tem 5 minutos agora e nós já temos 20 perguntas separadas. 20 perguntas no chat aqui também, você já pegou? Não, no chat só teve, eu acho que da Nathalie, que eu anotei. Então vamos ler essas perguntas aqui e a gente entra no outro link, tá? Vou ver o que tá aqui no chat. No puerpério. A Nathalie, gente, ela tem uma história que me marcou muito quando ela contou, sabe? E mostra exatamente a saúde mental materna, da maternidade atípica e da mulher atípica. Muito legal. Se ela quiser depois contar para vocês, vai ser muito legal para todo mundo se sentir acolhidozinho. Olha só, no puerpério eu chorava achando que minha memória nunca mais voltaria ao normal, da agonia só de lembrar. Dani, tem um nome específico para a mãe que é atípica, além de ter um filho atípico. Duplamente atípica? Não sei. Maternidade... pode ser. Vai. Ela tá Dupla doutorado, atipicidade. Fala que ela vai escrever isso aí no doutorado dela. Você podia escrever no seu doutorado. É dupla atipicidade. É quando a mãe é atípica e o filho é atípico. Verdade, Dani. Os filhos ficam adultos, as coisas simplesmente acabam. Muitas não conseguem nem o diagnóstico. Sim, muitas vezes a gente não consegue nem o diagnóstico. Não tem quem ajuda, não existe rede de apoio. Isso é uma realidade, gente. E o que a gente... Como é que a... Gente, aqui, ó. Fala oi, Pedro. Oi. Aqui, ó. Aparece aqui, ó. Oi, também. Vai aparecer, não? Tá vindo aqui me dar os beijos dele. Como é... Aqui, a rede de apoio não existe. Como é que a gente faz para que essa rede de apoio seja financiada de alguma forma que não por nós ou por nossos parentes? Política pública. Nós precisamos de casa, residência protegida. Nós precisamos de... como é que chama? Fugiu o nome aqui. Centro-dia. Nós precisamos de centro-dia. Não é centro-dia para os meninos ficarem lá parados, não. É centro-dia para eles conseguirem fazer habilidades de vida diária básica. Básica. Arrumar sua cama, lavar o seu prato. Nós precisamos de políticas públicas que consigam atender essa demanda. É responsabilidade do Estado e é dever dele cuidar de pessoas atípicas. Então, a gente precisa pensar, tem que ter a rede de apoio. Eu queria muito, tem muitas mães aqui que são mães que são do meu convívio. E eu queria muito poder ajudá-las. Mas eu também não tenho força. Eu também não consigo, né? Como é que eu posso tentar ajudar essas mães? Através de projetos, indo lá na Câmara brigar para esses meninos serem incluídos, e montando projetos de estrutura para centro-dia, porque não tem. E aí, quando fala de autismo nível 3, é pior ainda. É pior ainda, ninguém quer. Ninguém quer. Escolhe lá os que dão menos trabalhinho, que faz, sabe colorir. Agora, e os outros? Eles existem, eles são parte da nossa sociedade. E a gente precisa falar sobre isso. Vamos lá. Peraí. Não tem ajuda. Tô aqui para isso, Carol Suete. Não sou mãe atípica, sou... Ai, olha que delícia! Sou professora atípica e preciso ajudar as mamães desses alunos. É isso. É isso. A Monique tá falando aqui que se identificam. Pois é, gente. É uma coisa que a gente precisa falar,
Não, às vezes é pesado, muitas vezes hoje a gente pode sair daqui um pouco mais tensa, mas são assuntos que precisam ser falados, precisam ser discutidos, porque a gente pode se reconhecer um no outro, tá? Vamos abrir um novo link agora, porque agora eu quero ouvir vocês, tá bom? Cadê a sua irmã? Pois é, menino. Me perguntei. Quanto tempo a gente já tá? Faltam 40 minutos. Faltam 40 minutos, né? Aí, ó. Tô morrendo de sede, velho. Tá bom? Tá ótimo. Nossa, eu tô Eu fico só nervoso por esse trem, né? Mas se a gente pensar nos próximos, isso é legal. Aí, pronto. Já tá aqui, né? Pode ficar com o povo aí. Anfitrião? Vambora. 10. 12. Eu mandei as perguntas aí no grupo. Mandei agora. Você quer que eu mande onde? Lá no chat? Pra você ir lendo? As perguntas? Não, vou abrir aqui. Posso mandar lá, já numerei. Vamos tudo. lá, pessoal. Agora eu queria ouvir um pouquinho, né? Vocês. Queria que a gente pudesse fazer uma troca. As perguntas que vocês fizeram, elas estão lá no meu arquivo. Eu vou responder no final, tá? Então, se alguém quiser trazer, né, uma fala, um apoio, um suporte, esse espaço agora é para vocês trocarem, para vocês também me acolherem, porque eu também preciso de colo. É o que eu sempre falo com as mães lá. Não se esqueçam que eu também sou uma mãe atípica, né? Eu também preciso de colo e eu sou uma pessoa autista, então eu também preciso de suporte. Então, queria ouvir um pouquinho agora vocês, né? Para a gente fazer essa troca, um lugar onde a gente possa sair com algumas ideias, alguns projetos, né? O que essas falas ajudaram ou vocês pensaram a respeito dessas falas, desse movimento do Maio Furta-Cor, né? Tem muita gente que não é de São João aqui, né? Na sua cidade já tem, você sabe se tem, né? Tem intenção de fazer que isso aconteça na sua cidade para ampliar o debate, né? Então, é isso. Agora eu quero escutar vocês. Só levantar a mãozinha aí que a gente vai liberando. Sandra, pode ir. Consegui. O negócio é o seguinte, primeiro eu gostei muito da ideia Maio Furta-Cor, porque é super inclusivo a forma de ver. Porque tem tantas coisas, são deficiências, são pessoas que são discriminadas por outros motivos que precisam ser paradas. Então, o Furta-Cor é bem interessante. Agora, continuando sobre maternidade atípica, faz 20 anos que eu sou mãe atípica, então já começa por aí. Eu posso dizer o seguinte, depois de um tempo, depois de ter me pós-graduado em autismo estruturado, ensino estruturado, eu percebi que eu não queria continuar desenvolvendo no autismo. Eu poderia fazer mestrado, até aí, né? Não mais do que isso, pós-graduação, mestrado. Mas aí o que aconteceu? Eu falei assim, não, eu quero fazer alguma coisa que eu quero. Então vai ser difícil, mas foi tão difícil fazer a pós-graduação do autismo. Claro que eu faço outras, não tem problema. Então, o que a gente fez? O que eu fiz? Eu falei assim, eu vou fazer uma coisa bem diferente. E aí foi sobre negritude. Então, história e cultura afro-brasileira.
Primeiro, por conta da Yasmin, eu não me percebia como negra. Então, o dia que uma amiga minha disse o seguinte, eu deixei o cabelo lavar e secar naturalmente. A pessoa virou para mim e falou assim, agora você está parecendo mãe da Yasmin. Olha, detalhe, a Yasmin, e eu tenho mais um, são adotivas. Então, é uma afirmação dupla. Porque quando você adota, você decide que vai amar. Então, não importa. Verdade. Não tem nada que pesa. E quando você decide que, além de adotiva, ela também descobre que ela também tem uma deficiência, então você tem realmente confirmado aquela sua opção. Então, eu acho o seguinte, que a gente precisa pensar na gente quando vai decidir pelos filhos, porque por eles a gente faz muita coisa, mas se a gente não estiver viva, se a gente não estiver bem, a gente não tem como ajudá-los. Então, por isso, então eu descobri uma nova maneira. Eu não é só estudar, não. Eu escrevo. Então, às vezes a minha voz é escrita, porque eu passei a escrever sobre tudo e não dar bitáculo tipo político, não. Simplesmente falar o que eu achava certo, o que eu achava deveria chegar a acontecer naquele assunto. Só isso. Então, fui estudar, fui escrever, eu virei outra pessoa, ficou mais tranquilo para mim. E é isso. Eu acho que não tem receita. Cada um descobre o seu caminho, mas descubra, porque a gente tem, todos temos, né? Que lindo, Sandra. Obrigada por compartilhar conosco. Você é uma grande inspiração para mim, você sabe disso. A gente se conheceu, né? Os meninos eram bem pequenos e eu sempre vi em você, assim, fala, cara, a Sandra tá ali sempre estudando, sempre não sei o quê. E eu falava, cara, como ela dá conta de fazer isso? E que coragem, que sensibilidade e que autocuidado você teve de dizer, eu não quero falar sobre autismo, né? Eu me encontrei no autismo. Para mim, é assim, a coisa que eu mais gosto de fazer é falar sobre autismo e trocar sobre autismo. Eu falo por horas. Mas que sabedoria, Sandra, sua, de dizer, eu não quero esse lugar, eu quero ser mãe. E eu quero ter as minhas escolhas. Né? Que lindo. Obrigada, Sandra. Mas uma coisa que a gente simplesmente aprende a partir daí. Só isso. Isso aí. Eu continuo com o autismo. É verdade. É verdade. Ele não vai sair da nossa vida, mas ele não é mais a sua prioridade de ficar estudando aquilo ali, né? É um momento seu. Mais alguém, gente? Nathalie. Opa. Nathalie. Gente, vocês estão me escutando? Sim. Deixa eu aparecer aqui. Eu tô aqui quase dando uma madeira para os meninos, mas quis dar um olá, né? A minha experiência, né, eu tenho gêmeos, né? 3 anos e 6 meses. Um deles é autista, né? O outro está sendo investigado, a gente não sabe, né? É mais provável que seja TDAH. E aí eles estão falando no fundo, não sei se vocês estão conseguindo. Mas, enfim, foi muito difícil para mim, né? Eu descobri que eu sou autista justamente porque eu tive muitas crises, né? Quando eles nasceram. E eu teria me matado se eu tivesse num apartamento que eu morava antes.